Recentemente tem saído notícias que o SBT pode estar à venda. Olá, eu sou o Paulo e esse é o S01 de hoje e eu convido você a gente entender melhor essa situação. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, o seu comentário sobre o que você acha disso e bora lá tentar entender melhor essas especulações, essas notícias, o que tem de verdade nisso tudo e, claro, as minhas pitadas de probabilidades do mercado. Toda essa especulação em torno do SBT, se ele está ou não em venda, se vai ter atrativo aí dos empresários, se dá por vários fatores. O Silvio Santos foi ele que construiu toda a trajetória e marca do SBT, mesmo tendo apresentadores consagrados aí como Celso Portiolli, Eliana, Ratinho, mas o SBT é uma emissora muito de auditório e com o momento atual que a gente está vivendo, teve que se revirar para manter a sua programação aí nos trinques conforme sem reprise. O Silvio Santos foi e é a cara da emissora, e isso, com a sua idade, ele esteja já pensando se ele vai dar continuidade ou não com a sua empresa. Passar o legado para as filhas, deixar a empresa já gatinhada para uma possível aposentadoria, um possível descanso aí, são coisas que a gente não consegue saber, mas a gente pode olhar e deduzir isso muito bem. O Notícias da TV colocou uma manchete esses dias falando que o Silvio teria colocado a cifra de $1 bilhão para a venda do SBT. Isso mesmo, 1 bilhão é em dólares, uma cifra muito alta para uma empresa que não tem tantas perspectivas de um futuro a longo prazo e nem outras forças de mercado, por exemplo, o streaming, que é hoje o principal ativo das grandes empresas. Segundo a reportagem, o Ratinho em conferências, já tem empresas que ele investe aí no estado do Paraná, ele tem feito essas aquisições de empresas de TV e rádio, inclusive algumas afiliadas do SBT. Mas uma das principais interessadas em compra do SBT era a Televisa. Depois que ela passou por esse processo de fusão, esse namoro esfriou. Mas o que mais esfriava ainda o namoro da Televisa com o SBT é a legislação do Brasil que permite que apenas 30% das concessões sejam vendidas a empresários estrangeiros. Ou seja, para comprar uma emissora 100% aqui no Brasil, você precisa ter nascido ou ter laços consanguíneos aqui de residência no país. Mas agora vamos falar sobre as minhas futurologias. Eu sempre gosto de trazer isso no vídeo porque esse vídeo é opinativo, ele traz aquilo que eu entendo de mercado, aquilo que eu gosto de estudar sobre TV e streamings. Eu acho que o SBT, ele é uma empresa que se perdeu e tenta se encontrar ao longo dos anos. Ele tem uma identidade, a emissora tem uma identidade muito forte com o Silvio, dos seus programas, e ele faltou criar uma perspectiva de futuro. Por exemplo, a gente tem a TV Globo passando por reformulações, aonde isso vai dar, encaminha-se que o streaming é a sua janela, a sua principal janela. A gente tem a Record TV, que aí traz muito do olhar do jornalismo como uma arma da emissora, assim, como um potencial, vamos colocar essa palavra melhor, como um potencial da emissora. A Band fazendo contratações ali, por exemplo, você teve Faustão, que potencializou a grade, principalmente os eventos em futebol. O SBT fez investimentos, mas ainda ficou muito sem norte, por não ter o jornalismo como uma referência muito forte da emissora. Isso para o mercado, principalmente do empresariado e do mercado publicitário, é um fator que deixa o SBT muito distante da realidade de compra. Por exemplo, um empresário
quando ele vai fazer a aquisição, ele pretende ver o que eu vou colocar de programação, sendo que é uma emissora que está muito ligada à TV do Silvio Santos e todo o acervo dessa empresa. Então, se eu tenho uma família que regeu esse império, para eu fazer essa compra, né, vamos supor, eu preciso ou desvincular a imagem dessa emissora, ou então incorporar a imagem dessa emissora e passar para aquele público que ela está chegando numa nova gestão, num novo momento de mercado e novos investimentos, e aí eu vou precisar gastar mais bilhões para esses novos investimentos, sem saber se eu vou ter lucro de retorno com uma emissora que é muito enraizada nas famílias. A reportagem do Notícias da TV disse que essas negociações ficaram em torno do Silvio Santos, que a família, as filhas, não estavam por conta disso e que elas não estão cientes disso, porque muitas das filhas de Silvio que coordenam. Uma das filhas é diretora de funções, outras apresentadoras, então, segundo a nota, elas não têm acesso e não estão cientes disso. Bom, todas as notícias divulgadas, Ratinho, SBT, o SBT não comentou as notas divulgadas e o Ratinho desmentiu, dizendo que isso não procede. Disto posto tudo isso, o que você acha? Você acha que o SBT tem futuro realmente? O SBT é marcado por ser uma emissora que reprisa muito conteúdo. No momento, volto a repetir que a gente está vivendo, o SBT foi e está sendo a emissora que mais tem enfrentado uma crise em torno de audiência, porque ele não se programou para a modernidade. Os seus conteúdos bombam no stream da Netflix, mas, por exemplo, as suas novelas infantis, o SBT parou completamente de produzir. Há, sim, conversas que volta a produzir aí Uma Carinha de Anjo, parte 2, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que a emissora deixou completamente de produzir conteúdo. Isso é um efeito muito negativo, sendo que os seus principais produtos de audiência foram parados durante esse momento que a gente vai vivendo. A gente vai acompanhando os detalhes se essa venda procede ou se o próprio empresário, Silvio Santos, ele jogou um valor de mercado para ver se realmente isso teria comprador, se realmente alguém está disposto a pagar essa bagatela. Fato é que os bastidores existem muitas coisas correndo e elas correm a 1000 por hora sobre esses investimentos. Ninguém ao certo sabe porque esses valores mudam muito. Se vai acontecer ou não, vamos acompanhando os detalhes dos próximos capítulos. Claro que eu estou te esperando até a próxima. Obrigado pela companhia e até mais.